nós. Vamos seguir o nosso roteiro, mas procurar apressar um pouquinho. Deixa esse momento de fala para o nosso querido professor Segoni se apresentar e também o nosso querido professor Célio. Fiquem à vontade. A antiguidade é um posto. Começa a Célio, que é nosso mais velho aqui. Então, boa noite a todos e a todas, né? Com bastante satisfação que a gente agradece o convite aí do Mário, né? E eu desejo boa noite a todos os alunos, a todos os professores, a todos os técnicos administrativos da nossa instituição. Eu sou o Antônio Célio, atualmente estou como pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da universidade, e neste momento a gente tem uma notícia não tão agradável, né, para a comunidade acadêmica, mas que a gente espera tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. Então, daqui a um momento vai ter um momento em que eu vou falar um pouquinho mais sobre a situação orçamentária que a universidade vive hoje, não só a Unilab, mas todas as universidades do país inteiro, mas que no caso aqui a gente vai tratar mais especificamente da Unilab. Eu passo a palavra aí para o nosso colega aí, Segoni, para depois, no segundo momento, a gente explicar um pouquinho melhor como que está a situação. Boa noite. Primeiro eu quero saudar Mário, né, pela iniciativa de ter convidado a gestão superior para dialogar sobre questões que são muito urgentes e são muito importantes. E saudando Mário, por extensão, eu vou saudar todos os estudantes da Unilab. Agradeço também a equipe do Mário que está a trabalhar aqui conosco desde as 19 horas. Saúdo também ao meu colega e amigo pessoal, Célio, e saudando o Célio, também estendo as saudações para todos os tais da nossa universidade que fazem realmente a Unilab acontecer, porque a atividade fim, ensino, pesquisa e extensão, parece ser uma coisa que só acontece por mera vontade dos docentes, mas o cotidiano da universidade só acontece, de facto, pelo trabalho dos tais. Então, eu agradeço também aos docentes que estão a acompanhar essa live, aos estudantes africanos que querem ter uma oportunidade de colocar as suas questões. Nós estamos aqui para, na medida possível, responder. Obviamente, nem todas as respostas vão ser satisfatórias. Cientes estamos que é um momento muito delicado, é muito difícil. Eu, Segoni, nunca vi um ano tão sombrio e tão desolador como esse que eu vi, né? O cenário, eu falo da Unilab, eu nunca vi a Unilab passar por um ano tão sombrio e tão desolador como este que estamos a passar, né? 2025, o cenário não é dos melhores, é de contingenciamento, é de cortes, exige uma tomada de medidas e decisões impopulares, mas nós estamos aqui para conversar de forma democrática e realmente tentar espelhar a atual situação da Unilab para o estudante, para o TAI e para os docentes que nos acompanham. Por hora é isto, e quando o Célio fizer uma apresentação sobre a situação financeira da Unilab, eu teria a oportunidade de falar um pouco sobre o que mais vos preocupa nesse momento. O que vos preocupa, eu me refiro especificamente aos estudantes, né, sobre a questão da assistência estudantil. Muito obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui a dialogar convosco. Obrigado, queridos proveitores, agradeço imenso pela vossa apresentação. Bom, vamos procurar ser curtos e objetivos. O motivo que trouxe todos nós aqui, tanto os estudantes como os profissionais da nossa universidade, é quanto à notícia, né, que nos abalou. Nós gostaríamos de entender melhor sobre o assunto. Nós vimos recentemente um comunicado nos e-mails informando sobre os cortes. Tem estudantes, principalmente, por exemplo, estudantes internacionais que estão desatualizados. Então, nós gostaríamos de entender, numa primeira fase, o que está acontecendo exatamente. Professor Célio, não sei se... Tá, joia. Então, eu reforço a fala do meu colega, meu amigo Segoni, né, pró-reitor de Políticas Afirmativas Estudantis,
E eu posso dizer para vocês que, inclusive, estou um pouco mais velho aí do que o Sedoni, tanto em idade como também em tempo de gestão. Então, eu já tenho 5 anos e 2 meses que estou à frente da Pró-Reitoria de Planejamento, né, e antes de ser o titular da pasta, a gente já vinha como substituto também da Pró-Reitoria aí por uns 4 anos, ou seja, já tem praticamente quase 10 anos que eu acompanho de perto o orçamento da Unilab, o orçamento das universidades. E realmente ela é uma situação bem ruim. A pior situação que eu já vivenciei dentro da universidade é esse ano de 2025. Este ano de 2025, ele tem uma situação bem específica, né? O governo, ele vem investindo nas universidades, em outros órgãos, na construção de obras. Então, algumas notícias boas que a gente vem dando para vocês no ano passado, início desse ano, realmente aconteceram. Vieram mais recursos para a construção de obras, né? Aí nós temos os prédios no campus do Malês, construindo, né, em pleno andamento, que daqui a pouco se encerra, né, conclui-se. Nós temos a urbanização de Auroras, nós temos residências universitárias, nós temos o campus de Baturité também, que está em construção. Mas isso aí são notícias boas que vieram do ano passado para início desse ano. Porém, qual é o desastre, a notícia ruim que a gente tem a dar para vocês? É que é até um pouco contraditório, a gente está recebendo tanto recurso de investimento, aí todas as universidades, entretanto, a gente está vivenciando um momento em que a universidade não tem recurso de custeio. O que é recurso de custeio? O recurso para manutenção básica da universidade. É exatamente o recurso que vem na LOA para a gente pagar água, energia, transporte, assistência estudantil, bolsas, etc. Isso é o que mantém o dia a dia da universidade, certo? Então, esse recurso, ele realmente é uma situação caótica. E aí, antes da gente começar a apresentar aqui o slide, né, que o Mário vai passando para que eu possa explicar para vocês com maior detalhe, o que é que aconteceu. No ano passado, a gente já tinha uma situação bem crítica, que eu acho que vocês acompanharam. Então, todas as universidades estavam já desesperadas, achando que não ia conseguir fechar o ano. E no ano passado, a gente recebeu promessas de suplementação, de complementação de recursos. E veio, mas veio de forma parcial, não veio o suficiente para as universidades fecharem um ano, certo? Então, a gente já vai acumular um pequeno déficit, em algumas universidades mais, outras menos, mas vamos assumir o mês de dezembro inteiro que a gente não consegue pagar do ano passado. Então, a gente fecha o ano pagando as contas até novembro, mas não tem dinheiro suficiente para pagar o mês de dezembro, certo? Quando eu falo isso, são os contratos. A assistência estudantil não sofreu isso por quê? Porque sempre, na nossa gestão, foi priorizada a assistência estudantil. Então, a gente, nos momentos de corte que houveram, todas as vezes foi priorizada a assistência estudantil. Mas os demais contratos, a gente não conseguiu fechar o mês de dezembro. Então, a gente inicia o ano já com déficit. Detalhe, o governo federal, ele tem 3 peças, né? Tem um plano plurianual, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e tem a LDO. A LOA, os parlamentares devem fechar o ano do exercício com a LOA já aprovada, certo? O problema é que já há alguns anos que isso não acontece. Mas nos anos anteriores, quando ela não era aprovada no final do ano, a gente esperava o mês de janeiro, mais tardar o mês de fevereiro, e a gente tinha a LOA aprovada. Quando a LOA não é aprovada, a gente recebe 1/12, até que ela seja aprovada. E algumas experiências a gente teve de 1/18, certo? E aí a LOA desse ano foi aprovada muito tardiamente, somente no mês de março é que a gente teve a LOA aprovada. Aí eu peço que tu passe aí o slide aí para eu apresentar alguns números para os alunos, para a comunidade, para os professores e para os técnicos, né? Volta ao primeiro anterior. Nós temos a PELOA 2025 e a LOA 2025, certo? Pode passar aí o slide. O que é a PELOA? A PELOA é
a programação, né, o planejamento da LOA. Então, nós temos a PLOA no ano de 2024, você passa o ano planejando a LOA de 2025. A gente chama isso de PLOA. Enquanto ela não é aprovada, ela é uma proposta, certo? E aí, depois que ela é aprovada, aí ela se torna realmente a LOA. Então, nós tivemos a PLOA de 2025, e aí pode passar o slide aí, vocês vão ver que tem as colunas, pode até aumentar para a comunidade conseguir chegar melhor. Nós temos uma coluna onde a gente tem a PLOA 2025 e nós temos a LOA 2025. E o que é que eu chamo a atenção, pode passar, viu, Mário? Não, volta aí. Aquela que está... Volta o slide anterior. Isso, esse daí. Para aumentar um pouquinho, que eu acho que a comunidade talvez não esteja enxergando, né? Então, assim, tem uma coluna PLOA 2025 e logo em seguida uma coluna LOA 2025. Nessa coluna, pode voltar aí o slide, né? Nessa coluna, por exemplo, nós temos aqui, vou exemplificar algumas rubricas. Na quarta linha, nós temos assistência estudantil, certo? Aí, o que é que vai aparecer aqui para nós? Nós temos na PLOA um valor de 13.800.000 que estava previsto para vir para assistência estudantil esse ano. Porém, quando o governo aprovou a LOA, em março, ele aprovou com 13.121.000. Ou seja, praticamente 700.000, arredondando, praticamente 700.000 a menos. E é por isso que vem a segunda nota da assistência estudantil, né? Então, a gente tem uma LOA com aprovação, com déficit. E aí a gente vê que não é só na assistência estudantil. Se a gente for descendo aí a coluna, eu vou dar um outro número alto, lá no que a gente vai aqui, na funcionamento da instituição. PLOA estava previsto. Os estudantes estão com dificuldade de ver a tela. Aí o que eu vou fazer? Eu vou partilhar a tela inteira, viu, para facilitar. Vou remover essa partilha e vou tentar partilhar no modo mais maior, para estar mais grande. Vou fazer isso. Tranquilo. Então, nós temos aqui para o funcionamento 26.400.000, porém, quando a LOA foi aprovada, 25.180.000. Então, mais um outro déficit aqui de mais de 1.200.000 em outra rubrica. Quando a gente vai somar todas essas rubricas, nós já temos aqui um déficit de mais de 2 milhões de reais, certo? Mais de 2 milhões de reais. Aí pode passar agora o slide, viu? Pode passar o slide. Então, a gente tem aí, Mário, pode passar, viu? O slide, a gente tem o valor estimado, né, e tem valor recebido. Pode passar adiante. Então, nós temos aqui o valor estimado e o valor recebido. Vejam. Vou partilhar de novo. Vou partilhar a tela completa para ampliar melhor. Tranquilo. Vou remover isso aqui para facilitar todos. Pronto. Eu posso continuar falando ou tu vai ainda colocar? Sim. Só um minuto. Vou partilhar a tela completa. Aí, pelo menos, a gente consegue ampliar o zoom. Pronto. Está bem melhor. Eu acho que... Vamos tentar apresentar aqui. Calma, deixa eu ver como... Vamos ficar mais fácil. Aí vamos apresentar. Pronto, está melhor, acho eu. Beleza. Então, pode passar aí a primeira, segunda, terceira, quarta, vai, pô. Pronto, nós temos aí um valor estimado, deixa nessa tela aí. Então, nós temos aí um valor estimado e o valor que realmente veio, né? Então, o que é que acontece aí? Nós temos aí ações, olha aí o tamanho do déficit para vocês compreenderem, ó. Nós temos o valor estimado na ação 20RK de 40, quando eu vou consultar as principais, todas as unidades, mas assim, as principais é a PROAD, né, que tem a maior quantidade de contratos,
Malês, Propai, aí a gente vai, no caso aqui, a gente está estimando as novas obras, né? Então, as novas obras funcionando, né? A urbanização de Auroras, os prédios lá em Malês, a residência universitária, isso vai gerar novos gastos para a universidade. Então, a gente tem um valor estimado para plenamente funcionar esses novos espaços, junto com o que a gente já tem hoje, né? 43.380.000. Só que na LOA só veio 23 milhões. Aí já temos um déficit, uma diferença já de 19 milhões, né? Aí quando a gente vai somando as outras rubricas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, aí lá a última coluna, a diferença, nós temos um déficit de mais de 26 milhões de reais, certo? Mais de 26 milhões de reais. Célio, professor Célio ou Célio, né? Mas a nota saiu dizendo 14 milhões. A nota saiu dizendo 14 milhões porque é o mínimo do mínimo. Então, assim, o mínimo do mínimo é as obras não funcionarem, as obras que estão previstas, os gastos que a gente tem previsto no plano anual de contratações e algumas obras que irão ser concluídas, a gente precisaria desses 26 milhões. Mas, minimamente, a gente precisaria de 14 milhões de reais, certo? Para poder funcionar. Então, vocês observam que aí embaixo a gente coloca que nós temos um montante, né? Esse valor contempla um montante de despesa de exercício anterior. Nós tivemos um déficit no ano passado de mais de 2,5 milhões. Esta realidade, gente, não é só da Unilab, viu? É de todas as universidades. E pela primeira vez, certo? Pela primeira vez, esses anos que eu estou à frente da Pró-Reitoria, todos os anos, a gente fazia todos os esforços para administrar o recurso e sempre nós conseguimos fechar o ano. Porém, veio a promessa, mas o dinheiro não chegou e a gente não conseguiu fechar. Pelo primeiro ano na história da Unilab, a gente não consegue fechar as contas da universidade. E aí, pode passar adiante, aí o slide. E aí, temos algumas medidas que a gente já vem fazendo em anos anteriores, né? Por exemplo, algumas das medidas que a gente já vem fazendo, autorização apenas de manutenções mais urgentes. Os alunos, os professores, os técnicos se reclamam que falta, né, manutenção, falta transporte, mas falta dinheiro para fazer isso. Não é boa vontade da gestão, não é má vontade nossa, mas não tem dinheiro suficiente para fazer isso, né? Redução de passagens com viagens e diárias, interrupção de manutenção veicular, são alguns exemplos, né? Redução da força de trabalho, não esse ano, mas há 3 anos atrás, 2 anos e meio, a gente teve que reduzir o quadro nosso de terceirizados. Eu acho que alguns vão lembrar dessa época, né? Redução de incentivos financeiros a pesquisadores, que também é algo ruim, o professor necessita também de recurso para conduzir os trabalhos dele. Negativa a serviços gráficos, redução de gastos, interrupção de capacitação. Então, pode passar adiante aí o próximo slide, né? Aí a gente tem quais são os impactos, né? Nós temos diversos impactos, né, que poderão ser sentidos, né? Nós temos uma comissão, a gestão superior, ela criou uma comissão que está estudando, né? Essa comissão, ela não é uma comissão deliberativa, mas ela vai estudar todos os contratos da universidade. Diante dessa situação orçamentária, a gente está vendo alternativas. O que é que a gente precisa fazer? Quais são os contratos que a gente vai priorizar ou não? O resultado ainda não está concluído, certo? A gente ainda vai apresentar para a gestão superior, para a comunidade acadêmica, para depois a gente definir quais serão os contratos que serão mais afetados, mas a gente poderá ter impactos na alimentação, transporte de aluno, né, impossibilidade aí de funcionamento de novos espaços, problemas em sistemas, precarização de prédios, frota veicular. Então, vejam que vários locais poderão ser afetados, né? E aí pode passar o próximo slide, que esse aqui eu quero dar uma explicação, eu acho que é só 10 minutos essa primeira parte, mas é importante essa explicação que eu vou dar para vocês agora, certo? É um agravante. Qual é o agravante? Nós iniciamos o ano
com um déficit de mais em torno de 4 milhões e 600 mil, que é 2 milhões e 500 e pouco do ano passado, mais 2 milhões de corte que houve esse ano. Então, 4 milhões e 600 já iniciamos aí com déficit, certo? Mas qual é o agravante? Que nós colocamos na nossa nota que saiu aí para vocês. É que o governo, com um novo decreto, quando é aprovada a LOA, o governo ele tem 30 dias, em torno de 30, 40, 45 dias, para criar o decreto e disponibilizar o recurso para todos os órgãos. Isso foi feito. Só que quando foi feito, certo? O governo disponibilizou 1/18, aí no caso era 5/18, porque já era 5 meses, certo? Aí está dessa forma. 1/18, o governo vinha distribuindo 1/18 da PELOA. Mas a LOA não foi aprovada? Agora é 1/18 da LOA. Aí vocês vão lembrar que a LOA está menor do que a PELOA. Ou seja, a gente tem menos dinheiro ainda à disposição. Mês a mês, a gente não consegue pagar todos os contratos da universidade. Nós não temos dinheiro suficiente para pagar e a gente está tendo que escolher. Por exemplo, esse mês a gente paga o RU. No próximo mês a gente escolhe, aí vai ficar alguns contratos de fora. Aí a gente vai ter que priorizar aquele contrato que não entrou nesse mês. Aí no próximo mês, um contrato que foi pago nesse mês já não entra. E é assim que, infelizmente, a gente está administrando. O governo ele vai disponibilizar por esse decreto, são 3 parcelas, e aí vocês viram que a parcela maior, em dezembro, a gente só vai ter 52% do nosso orçamento disponível só em dezembro. Só por isso que a gente anuncia aí, olha, se não houver nenhuma mudança por parte do governo central, a gente não tem como, a gente só tem como ir até pagando, honrando com os nossos compromissos só até agosto. A gente não tem disponível hoje o recurso da universidade, certo? Então a gente só vai ter em dezembro o restante do recurso. Pode passar aí adiante, só faltam 2 slides, né? E aí, de forma resumida, né, nós temos impossibilidade de expansão, porque se nós não temos dinheiro nem para pagar as contas do mês, como é que a gente vai expandir com os novos espaços que a gente está concluindo? Comprometimento, que se impacta mais ainda de um exercício, porque se nós temos um déficit de 2 milhões e meio de 2024 para 2025, a tendência é que, se não houver nada, esse déficit vai se transformar em uma bola de neve, ele vai aumentar mais ainda, sustentabilidade comprometida e funcionamento com período contado, né? Por isso que a gente colocou lá na nota que, se não houver nenhuma mudança por parte do governo central, a gente só teria recurso suficiente para funcionar até agosto, certo? E o último slide, né, desta breve apresentação, pode passar aí adiante, né? Pode passar aí adiante. É isso, né? O último slide é só para a gente deixar a preocupação aí no ar. Não é algo que esteja sob o nosso controle, certo? A universidade não fez nada. Não, a universidade vem fazendo, junto com a Andifes, junto com as outras universidades, a gente manda ofícios para o MEC relatando a situação da universidade. A gente pede recurso para os novos prédios e a gente está aguardando o retorno do governo, tá bom? Eu paro por aqui e aguardo um momento para responder as perguntas para a comunidade. Professor Célio, nosso querido pró-reitor, muito obrigado pelas suas palavras. Pessoal, é o seguinte, a Via TV está aqui para criar esse veículo de comunicação. Nós enviamos para vocês um link para quem tiver perguntas, escrever naquele link. E muitos, graças a Deus, tiveram essa oportunidade de fazer as suas perguntas. Vai chegar um momento que nós vamos ler essas questões. Agora vamos dar a oportunidade no professor Segoni. Professor, a tua câmera está desativada. É possível ativar a câmera? Querido professor Segoni. O microfone e a câmera. Pronto. Enquanto... Peço imensas desculpas, é que eu vi com alguns cortes. Não, seja à vontade, por favor. Vamos lá. Sim. Agradeço ao Célio, que nos deu uma explicação muito técnica, né, sobre a questão orçamentária da Unilab, e não diria pela primeira vez necessariamente que nós, em termos de assistência estudantil,
caminhamos no limbo, porque essa é a realidade da assistência estudantil no Brasil inteiro. A assistência estudantil tem sido constantemente a área mais afetada dentro das universidades, porque os cortes são substanciais e todo mundo reclama, todo mundo que trabalha com assistência e permanência estudantil no Brasil reclama disso. No caso da Unilab, a gestão do magnífico reitor, do professor Roth, sempre priorizou a assistência estudantil. Tal é como o Célio explicou, muito estudante não sentia o corte dos auxílios porque se sacrificava outras rúbricas, né? Dentro da universidade. Você demitia terceirizados, você não pagava um contrato, mas a assistência estudantil não era afetada porque parte do dinheiro, né? Parte do orçamento de custeio ia para a assistência estudantil. E é importante dizer uma coisa que o estudante talvez não saiba. O nosso contrato mais caro é o contrato do RU, do restaurante universitário. Hoje, a média, né, o pagamento mensal do RU gira em torno de R$800 mil. E esse dinheiro do RU, parte vem da rúbrica penais, né? O penais é que garante a todas as universidades que tenham um orçamento para fazer acontecer políticas, para fazer acontecer seus fluxos, seus programas, o cotidiano da assistência e permanência estudantil no Brasil. O penais era um decreto e hoje, quando eu digo hoje, na verdade, não me refiro a hoje, mas desde o ano passado o penais foi transformado em lei, né? Nós chamamos novo penais, que é a lei 400.914. Nós chamamos o novo penais. Ora, não sei se vocês veem, porque o Célio me desapareceu aqui da tela, ótimo. Então, nós sempre fizemos essa ginástica interna de mais da metade do pagamento do RU sair do custeio. Quando eu digo sair do custeio, é porque nós sacrificávamos outras rúbricas. E quando se fala de assistência estudantil, não se pode somente pensar que a assistência estudantil são os auxílios pecuniários. É o RU, são os auxílios pecuniários, são as bolsas que, de alguma forma, nós oferecemos à Casa Encantada, é também a questão da saúde do estudante, porque nós temos um corpo, né, médico, de profissionais da área de saúde que cuidam dos nossos estudantes. Ora, qual é o ponto, qual é a questão? Este ano, diferente dos outros anos, nós iniciamos com um déficit, e Célio apresentou aqui. A expectativa é que nós recebêssemos um valor X, mas nós acabamos recebendo muito aquém dessa expectativa. Então, nós iniciamos com um déficit acima de 500 mil reais, o que impossibilitou, por exemplo, todo o nosso planejamento em relação ao acolhimento do estudante internacional. Na expectativa e nos cálculos que nós havíamos feito, o acolhimento de 2025.1 daria em torno de 630 mil reais. O acolhimento de 2025.2 daria em torno de 450 mil reais. E hoje nós não temos esse dinheiro. E não temos dinheiro, quando eu digo não temos orçamento suficiente para garantir, por exemplo, que o estudante da entrada 2025.1, 2025.2, sobretudo o estudante internacional, venha para a Unilab e tenha um acolhimento condigno. Ele seria acolhido por um veterano, né, o acolhedor, e esse acolhedor receberia uma espécie de ajuda de custo nesse processo para poder acolher. Nós não temos como garantir isso, mas também não temos como garantir que, se ele vier este ano, na entrada 2025.1 ou 2025.2, que ele vai ter acesso aos auxílios pecuniários. Então, nós estamos numa situação, pela primeira vez, uma universidade que foi construída nessa perspectiva de reparação histórica, se bem que nós podemos questionar uma série de coisas, né? O que é que significa reparação histórica quando você coloca estudantes, por exemplo, na região do Maciço Baturité e no Recôncavo Baiano, regiões onde você não tem equipamentos de saúde, não tem toda uma infraestrutura que garanta lazer, cultura, arte para estudante, enfim, mas eu acho que não é um motivo pelo qual estamos aqui. A grande questão é essa, né? Uma universidade de reparação histórica encontra-se numa situação muito delicada porque nós nunca tivemos uma rúbrica que saia do MEC destinada à internacionalização da Unilab. Nem a Unilab, nem a Unila
em abono da verdade. Apesar da nossa legislação falar que nós somos universidades internacionais, esse é o grande calcanhar de Aquiles hoje, o grande calcanhar de Aquiles da Unilab, né? Porque nós nos encontramos numa situação que, de fato, o estudante internacional vai ter que apelar para o termo de responsabilidade financeira como o garantidor da sua permanência e da sua estadia em território brasileiro. E aqui eu preciso, Mário deve saber isso, o termo de responsabilidade financeira não é um modelo que nós criamos, nós nos espelhamos muito no PEC-G. Os estudantes que vêm do PEC-G, eles são obrigados a assinar esse termo de responsabilidade financeira, que afiança que um familiar ou alguém, né, com ligações parentescos com o candidato a estudante, garante que vai enviar um valor X, no caso $300, para esse estudante se manter em território brasileiro. Nós baseamos nesse modelo porque era basicamente o que o Itamaraty exigia para dar um visto para um estudante africano entrar em território brasileiro. Mas nós sabemos que no caso da Unilab, muitos estudantes são frágeis de população empobrecida no seu país. E a noção de parentesco é diferente do Brasil. Você tem um tio, um primo que trabalha no setor público ou privado, que ele até pode assinar que vai enviar esses $300, mas no final do dia ele não consegue enviar isso, né? Então, esse estudante era mantido com o erário público brasileiro. A Unilab fazia questão de que esse estudante internacional, após aqueles 3, 4, dependendo do período, às vezes se prorrogava para 7, 5, já chegou até 7 meses o acolhimento, nós inseríamos esse estudante na folha de pagamento dos auxílios pecuniários. Diferente do estudante brasileiro, que passa por uma análise socioeconômica, né? Haja vista que esse estudante já traz toda uma documentação do cadastro único, da Bolsa Família, o estudante internacional não passa pela mesma bateria. Apesar da fonte do orçamento destinado à assistência estudantil ser a mesma, o estudante nacional ele precisa comprovar essa vulnerabilidade socioeconômica, e o estudante internacional até então não precisava, porque nós fazíamos uma espécie de conferência da documentação. Com o novo PNAS, esse estudante vai ter que comprovar a vulnerabilidade socioeconômica para ter acesso aos auxílios pecuniários, mas ainda está em processo de regulamentação, toda uma discussão está a ser feita nesse sentido. Qual é o ponto, Mário? É que 15 anos depois, a Unilab, quando eu digo 15 anos, é porque durante 15 anos a Unilab praticamente cumpriu com o seu papel de receber esse estudante internacional e acolhê-lo, num primeiro momento, e num segundo momento, inseri-lo na folha de pagamento dos auxílios pecuniários e oferecendo toda uma estrutura de assistência estudantil. Mas este ano, por todo aquele cenário que o Célio apresentou, porque sofremos cortes e porque a universidade precisa, por uma questão de sobrevivência, de tomar medidas de contingenciamento, nós não temos de onde tirar. É aquilo que eu te disse, o dinheiro do RU sai de custeio, né? Boa parte do dinheiro do RU sai de custeio, mas até o RU nós estamos em dívidas, né? Nós temos algumas faturas em aberto do RU, e eu digo isso porque não, é público, é erário, né? É público, então não tem como esconder essas informações são públicas. Nós nos encontramos numa situação delicada. Há bem pouco tempo, nós passamos por até o momento em que os estudantes internacionais e nacionais são avisados de que o seu tempo de permanência na folha de pagamento dos auxílios pecuniários vai expirar, né? Porque o tempo previsto para esse estudante terminar o seu curso, que é o tempo mínimo de integralização curricular estipulado pelo PPC, já está, falta um semestre ou 2 para chegar a esse tempo previsto. Aí o estudante tem que pedir a prorrogação. Nós fazíamos essa prorrogação porque nós tínhamos gordura, nós tínhamos margem no orçamento para poder fazer essa prorrogação do tempo de permanência do estudante na folha de pagamento dos auxílios pecuniários. Este ano, nós nos vimos numa situação muito complicada do NAP, né? Quando eu me refiro ao NAP, o estudante pode perguntar o que é o NAP? É o Núcleo de Acompanhamento e Avaliação de Permanência Estudantil aqui na Unilab,
do NAP ter feito um trabalho muito primoroso e técnico, de ter pontuado para mim que nós estávamos numa situação de prorrogar, mais de 100 estudantes estavam em condições de serem prorrogados. E nós enviamos isso para a ProPlan, né, para estudarmos. Estudamos, vimos o que seria possível, e a ProPlan, com toda a responsabilidade que tem de fazer a gestão do orçamento da Unilab, de pensar, por exemplo, que se não tomarmos medidas de contingenciamento, a universidade talvez nem chegue em agosto, a ProPlan nos alertou que era inviável fazer essa prorrogação, porque nós não temos de onde tirar, nós não temos condições, neste momento, de fazer essa prorrogação. Eu só estou a dar aqui um cenário do que está a acontecer hoje na Unilab. Então, por isso é que vocês viram aqueles comunicados que nós fizemos para os estudantes, saiu uma nota da reitoria, depois da nota da reitoria saiu um comunicado da ProPai, em que, de forma muito dolorosa, nós assumimos que não estamos em condições de acolher os estudantes internacionais devidamente e de garantir que esse estudante, assim que chegar em território brasileiro, passado o período do acolhimento, que ele tenha acesso aos auxílios pecuniários. Essa é a nossa realidade e eu espero que os estudantes possam questionar, possam fazer perguntas para que eu possa elucidar, para que eu possa trazer à luz alguns pontos que eu acho que seriam muito importantes, né, para não permitir que outro tipo de conjecturas surjam e se façam sentir na comunidade, que às vezes não espelham a realidade da Unilab atual. Obrigado pela oportunidade que me dão. O seu microfone está silenciado, Mário. Pronto, agradeço, não dei conta. Agradeço mais uma vez, professor Segoni, pelo seu momento de fala. Nesse momento aqui a gente conseguiu registrar no nosso formulário mais de 41 perguntas. Obviamente, não serão respondidas todas as perguntas, vamos procurar focar nas mais importantes. Vamos ler aqui e, se porventura o indivíduo colocou o seu nome. Eu quero só deixar aqui bem claro. Nessa situação toda, deu para perceber que tem os estudantes que estão bastante preocupados, porque a nossa equipe, a Via TV procurou consultar alguns estudantes, estão bastante preocupados com esta situação. E também tem os técnicos, que normalmente a gente chama mais de terceirizados, que também estão preocupados com a situação da nossa universidade. Vamos ler aqui mais 10 questões. A live está colada. Pronto. Conforme nós dissemos anteriormente, provavelmente a nossa transmissão vai colar um pouquinho, né? Mas vamos lá, lendo as perguntas que o pessoal fez. Pronto, o Antônio Wanga escreveu o seguinte: tem uma parte no comunicado que diz que a universidade só tem dinheiro para se manter até agosto. Após o mês de agosto, tudo estará fechado? Ele fez essa questão. Continuamos. Sem RU e sem auxílio, nesta situação, quais são as estratégias criadas pela reitoria para voltar para cima, ou seja, para dar volta a esta situação? Não sei se conseguiram perceber a questão do Antônio Wanga. Sim, deu para compreender claramente. Vou tentar responder aqui. Primeiro, quando a gente coloca que vai até o mês de agosto, certo? A gente consegue pagar as contas. Então, nós temos uma estimativa orçamentária, nós temos todos os contratos da universidade, onde cada gestor dos contratos, eles mandam para nós qual é o valor mensalmente a ser pago. Por exemplo, o Segoni, ele colocou que a média do RU é de R$800 mil, certo? O valor mensal do RU é de R$800 mil. Então, a gente vai colocando lá, 800 mil até dezembro, só tem 1 ou 2 meses que às vezes diminui um pouco, quando é o período de férias, então a regra é ser em torno de R$800 mil. Então, a gente coloca todos os contratos, e quando a gente soma todos os contratos, a gente só vai até o mês de agosto,
certo? A gente só vai até o mês de agosto. Dentro da legalidade, imagine, o RU ele está atrasado hoje, certo? E não só o RU, naquela minha fala eu disse que a gente está escolhendo alguns contratos. E dentro da legalidade, então, não é porque você parou de pagar um mês que o órgão ele já deve deixar de prestar o serviço. Até 2 anos atrás era 3 meses, o limite era 3 meses, agora passou para 2, né? Mas, então, assim, a empresa que a gente está contratando, ela é obrigada ainda a manter o serviço por um período X, né? Então, ele vai manter pelo primeiro mês, pelo segundo mês, e aí, por isso que a gente tem que fazer essa gestão. A gente tem que fazer essa gestão de escolher. Se este mês eu escolhi um contrato para efetuar o pagamento, no próximo mês eu deixo ele de fora para poder pagar um outro contrato. Então, é uma administração muito delicada, mas é assim que a gente poderá conseguir respirar mais um mês ou mais 2 meses, mas o dinheiro que a gente tem é só até o mês de agosto. Poderemos ir em setembro, poderemos ir em outubro, vai depender dessas estratégias que a gente vem fazendo, como também do resultado também do GT, da comissão que a gente foi portariada pela gestão superior, no qual a gente vai ver algumas estratégias a serem feitas. Nós vamos apresentar para a gestão superior, nós vamos apresentar para a comunidade acadêmica e nós teremos que priorizar, certo? Então, existem gastos que a gente pode deixar de fazer, existem gastos que a gente não pode deixar de fazer. Então, a gente vai ter que priorizar e, nesse momento, ainda está em discussão, ainda está numa fase preliminar. A ideia é que a gente conclua os trabalhos, se não na próxima semana, na semana seguinte, e a gente vai apresentar aí para a comunidade acadêmica ainda o resultado desse estudo. Está sem áudio, Mário. Pronto. Mário, eu acredito que está sem áudio. Consegue? Melhorou? Estamos até... Melhorou? Certo. Melhorou. Agradeço mais uma vez, professor Célio. Agradeço mais uma vez por responder a questão. Conforme eu estava dizendo, o pessoal está perguntando sobre a questão dos auxílios. O Aniceto Simão escreveu o seguinte: considerando as dificuldades financeiras e a suspensão dos auxílios. Aqui ainda não se disse se os auxílios serão suspensos. Eu espero que depois nos façam entender. Eu não estou a me ver sem auxílio. Meu curso é enfermagem, tenho que dizer. Certo, continuando aqui. Repito mais uma vez. O Aniceto Simão escreveu o seguinte: considerando as dificuldades financeiras e a suspensão dos auxílios, há alguma previsão de apoio alternativo ou parcerias com outras instituições que possam minimizar o impacto sobre os estudantes internacionais que têm condições de arcar com todas as despesas? Ou seja, que não têm condições de arcar com todas as despesas. Primeiro, nós queremos entender, nesse momento eu espero que os professores, ou seja, os professores possam entender a questão do auxílio. Tudo bem, nós entendemos que teve cortes. Eu acho que... Isso. Sim. Como é que fica a questão do auxílio? Veja, eu acho que alguns equívocos... Ok. Vamos lá, por par. Eu acho que há alguns equívocos funestos. O que nós estamos a trabalhar nesse momento é para que não falte orçamento, auxílio, nem diferente orçamento, mas para que não falte auxílio para aquele estudante que já recebe auxílio. Em termos de política institucional, não faz sentido você retirar ou suspender auxílio para aquele estudante que já recebe, porque isso inviabiliza a sua estadia na universidade. Então, para esse estudante que já recebe auxílio, nós não vamos suspender auxílio. O que acontece normalmente é que dentro de um contexto em que tem que se tomar medidas de contingenciamento, você pode não ofertar um edital. Por exemplo, isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a dizer que, olha, não temos condições de cumprir com um edital de acolhimento. Não temos condições, por exemplo, pensando num cenário maior, de oferecer o mesmo número de vagas ou
que nós ofertávamos para um edital, por exemplo, para um estudante que fosse entrar para a folha de pagamento PAS. Então, a grande questão não é cortar auxílio a quem recebe. A grande questão é dizer para o estudante que hoje chega na Unilab que nós vivemos uma situação complicada e que nós não temos condições de dar-lhe um auxílio, mas não vamos cortar para aquele que já recebe. Então, são duas situações distintas. Quem está a receber auxílio, está com o edital vigente, cumpriu tudo aquilo que é exigido pela PROPAI, esse estudante vai continuar a receber. Agora, o estudante novo, por exemplo, no que tange ao acolhimento, é bem provável que a gente não ofereça, se não houver até um momento muito, mas muito próximo, suplementação. Nós não temos como oferecer a esse estudante acolhimento porque nós não temos condições orçamentárias. Então, nós não vamos tirar aquele que já recebe da folha de pagamento, aquele que já recebe os auxílios pecuniários, mas também não temos condições de colocar novos estudantes. Mas pela experiência que nós temos, eu não diria que vamos ficar sem abrir, por exemplo, um edital do PAS, para que o estudante possa ter acesso aos auxílios pecuniários. Mas a probabilidade é que o número de vagas seja muito menor em relação aos outros anos. Agora, é importante também salientar que outras medidas vão ser tomadas. Por exemplo, nós tínhamos a expectativa de resgatar o Observe, de certa forma, continuarmos a oferecer um edital do Propel, mas, neste momento, não temos essas condições. Então, Observe, o Propel, o auxílio instalação, nós não podemos oferecer isso no edital do PAS, porque temos que tomar medidas de contingenciamento, mas também não vamos deixar o estudante largado. Então, são essas questões que precisam ser ditas, né? Ninguém vai tirar o estudante que já recebe auxílio, o auxílio. Esse é um ponto. Eu queria complementar essa fala do professor Segoni para dizer o seguinte: a gestão superior continua, existe uma lista de prioridades, certo? Quando nós estamos com a situação de limite de financeiro, de orçamento e de financeiro, existe uma lista de prioridade. Nessa lista de prioridade, a prioridade número 1 é a assistência estudantil. Sempre foi na nossa gestão a prioridade número 1. Por exemplo, nós estamos no mês de maio. Não foi atrasado nenhuma vez auxílio estudantil, certo? Mas tem contratos que estão atrasados, certo? Então, a gente continua deixando os contratos em segunda, terceira, quarta opção, e o auxílio a gente está pagando. Então, só para exemplificar uma coisa, para vocês entenderem o tamanho do BO, do problema, porque eu falei isso ontem no conselho, e eu vou dizer aqui também para toda a comunidade acadêmica. Mas vocês sabiam, eu vi aí no grupo, vocês sabiam desde março. Não, março foi aprovada a LOA. Só no final de abril é que, com o decreto, eles disseram que não ia mandar o dinheiro todo para nós. Então, a novidade foi agora. Março foi aprovada a LOA com o valor menor, e nós publicamos uma nota dizendo que foi aprovado com valor menor. Nós fizemos o nosso papel. Agora, depois a gente foi surpreendido com esse decreto, para vocês terem ideia do tamanho do problema. Eu lembro que na semana retrasada, teve um dia que marcou todas as universidades do país inteiro, gente. Eu paguei, né, porque hoje eu estou como ordenador de despesa. 11h30 da manhã, eu dei o clique e paguei o restaurante universitário. E tinha, naquele momento, naquele dia, a gente só tinha dinheiro para pagar restaurante universitário, água, luz, telefone, transporte da sede de Malês. Certo? Eu paguei o restaurante universitário, 11h30 da manhã, e fui almoçar para pagar os outros em seguida, à tarde, depois do almoço. E quando a gente volta do almoço, no meio do almoço, recebi a ligação do nosso coordenador financeiro, informando que o MEC tinha tirado todo o dinheiro da rede. Então, essa é a realidade que a gente está vivenciando. Quando ele tirou todo o dinheiro da rede, é porque agora não era mais baseado na PELOA e na LOA. Aí ele fez todos os ajustes, e aí depois saiu esse decreto dizendo que a gente só ia receber 52% do nosso orçamento só em dezembro. Então, vejam que é novidade para nós também. A gente não sabia disso em março. Certo? Respondendo a alguns alunos, ou algumas pessoas que colocaram aí no chat, tá bom?
Certo, professor Célio, agradeço bastante. Eu quero só contextualizar, nós estamos com quase 412, 401 agora, né, nos acompanhando nesse momento. Estão em África, por exemplo, estudantes de Angola, também em Moçambique, uns estão a acompanhar aqui. Muitos desses estudantes estão fazendo pergunta com relação ao visto, porque muitos deles do visto estão sendo negados. Eles querem saber de forma específica, chegando aqui no Brasil, estão por conta própria. Esses novos estudantes do edital 2025.1 e 2025.2, querido professor Segoni, chegando aqui no Brasil, porque eles estão aqui, todo mundo quer saber, ou está por conta própria. Ninguém vai ajudar financeiramente. Por que nós estamos a perguntar isso? Porque a ProPai lançou uma nota, enviou a nota no nosso e-mail, dizendo que o que nós entendemos, né, daquele e-mail, diante da situação, vai ser difícil ajudar financeiramente, o que nós entendemos ou que interpretamos, ajudar financeiramente os estudantes que possivelmente vão vir depois do edital 2025.1 e 2025.2. Nós tivemos essa pequena interpretação. Só que depois também aí a ProInter lançou um outro comunicado informando que a esse edital 2025.1 e 2025.2, quem que se tiver a vir, tem que estar ciente que não vai ter nenhum apoio. Nós estamos com essa preocupação, porque muitos dos estudantes já chegaram, já estão aqui, já estão nos programas de acolhimento. Como é que vai ficar para esses estudantes? Vão receber, ou seja, os que acolheram, será que vão receber o auxílio de acolhimento ou está tudo suspenso? De forma bem sintetizada, professor, para nós não alongarmos muito. Claro. Veja, como o Célio disse, é preciso contextualizar as coisas. Eu vou ser muito claro aqui, muito honesto. As universidades fazem um planejamento, independentemente dessa demora da aprovação do LOA. A universidade não pode parar. A universidade tem seus fluxos. Então, a gente fez todo um planejamento, contando que a LOA seria aprovada e a expectativa é que os valores fossem, no mínimo, próximos da PLOA. Mas não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Nós vivemos numa situação de ter que repensar os fluxos. Aí somos surpreendidos em abril com esse decreto mal afamado que piorou o cenário. O que é que nós nos demos conta? Demos conta que, se dessemos continuidade ao acolhimento, nós gastaríamos o que não temos. O acolhimento, pelos cálculos que nós fizemos, 2025.1, daria mais 600 mil reais. O acolhimento 2025.2 daria em torno de 450 mil reais. E como todas as universidades estão a viver uma situação muito delicada que exige contingenciamento, seria irresponsabilidade nossa prometer ao estudante que nós iríamos conseguir dinheiro que nós não temos. Então, para evitar uma situação calamitosa em que teríamos situações gravíssimas de insegurança alimentar, nós fizemos esse comunicado na esperança de que esse estudante estivesse ciente que, neste momento, a Unilab não tem condições de oferecer um acolhimento, porque não há valor, não há orçamento para isso. E que esse estudante, pela primeira vez, tinha que fazer valer o termo de responsabilidade financeira. Tal é que sempre fomos cobrados, né, esse termo de responsabilidade financeira, porque diziam, por exemplo, alguns órgãos de controladoria, vocês estão a pagar os auxílios aos estudantes internacionais, mas eles vêm com termo de responsabilidade financeira dizendo que estão em melhores condições do que o estudante brasileiro. Tudo bem, nós conseguíamos especificar qual era a nossa missão, etc, etc. Mas, neste momento, nós temos que fazer valer esse termo, coisa que nós nunca fizemos antes. Durante 15 anos, esse estudante era custeado pelo erário público brasileiro. Neste momento, não há de onde tirar. Então, o que eu estou a dizer? Não temos condições de fazer o acolhimento do estudante da entrada 2025.1 e da entrada 2025.2. Mas há um esforço da parte da gestão superior daquele estudante que já foi acolhido receber o valor daquele mês que acolheu. Percebe?
Não, professor, não E nós pretendo, temos por que favor, ver. deixar esclarecer melhor. Olha, Deixar você disse esclarecer assim melhor. para mim: tem estudante que já chegou e já foi acolhido. Sim, sim. E se ele foi acolhido, foi porque a universidade disse: olha, você tem um acolhedor, você tem um lugar para onde estar, não é isso? Sim, sim. Estamos juntos até aqui? Se o estudante foi acolhido, a universidade em algum momento disse: você tem um acolhedor, tem um lugar para ficar, não é? Sim, sim. E neste momento nós estávamos à procura junto dos parceiros para ver de onde é que viria essa ajuda, essa suplementação. Estávamos hoje numa reunião com o Itamaraty para que nos ajudasse a conversar com o MEC e outras instâncias, outros ministérios, outras instituições públicas e privadas, no sentido de entender a situação dramática que nós vivemos. Então, aquele estudante que foi acolhido, o acolhedor ele vai ter esse valor, né? Então, porque este é um compromisso institucional, mas nós estamos neste momento, sim? Está tendo alguma interferência, mas agora sim, dá para perceber perfeitamente. Pronto, o que eu estou a dizer assim, o estudante que já foi acolhido, ele foi acolhido ao abrigo de um compromisso institucional da Unilab, não é? Não é isso? Exatamente, professor. Sim, sim. Então, esse estudante que foi acolhido ao abrigo desse compromisso institucional, ele vai ser pago nesse mês que ele acolheu. Mas nós estamos a falar desse mês que ele acolheu. E o outro mês, esse estudante foi acolhido, ele vai estar na situação igual de outros estudantes. Percebe? Porque nós não temos valor, não temos de onde tirar. Eu entendi. Então, todos os estudantes da fase 2025.1 e 2025.2. 2025.2. Mas olha, Mário, tudo isso que a gente está a dizer é hoje, porque nós tivemos hoje uma reunião com o Itamaraty e o Itamaraty ficou de acionar outros atores políticos importantes para nos ajudarem a ter uma suplementação no orçamento. Pode ser que amanhã a gente tenha uma boa notícia do MEC e a gente vai atualizando os estudantes na medida do possível, né? Na medida que fomos recebendo essas notícias. Olha, houve suplementação, então nós vamos conseguir oferecer o acolhimento aos estudantes dessas entradas. Mas neste momento, o que estou-lhe a falar é a realidade da Unilab. Nós não temos como acolher os estudantes da entrada 2025.1 e 2025.2. Mas tem um compromisso institucional daquele estudante que já foi acolhido, desse acolhedor que cumpriu o chamado, na verdade, né, do edital para acolher, que ninguém vai desamparar. Tá bem, professor. Quero também abrir um pouquinho de espaço para questionar sobre a situação dos técnicos terceirizados. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns técnicos terceirizados e eles fizeram a seguinte pergunta: como é que fica a nossa situação? Nós que somos terceirizados, a universidade não tem verbas. O que é que vai ser de nós? Os contratos serão cancelados ou vai ter uma continuação? Vamos lá. Então, neste exato momento, nenhum contrato será cancelado. Nenhum contrato. Nós estamos administrando, neste momento, os contratos. Como eu disse, um contrato que foi um RU que foi pago num mês, no outro mês não será pago, aí, de repente, entra um outro contrato de terceirizado que não foi pago. A gestão, nesse exato momento, enquanto a gente não tem o recurso todo disponível, ele está se dando dessa forma. Agora, nós ainda estamos em estudo, nós não temos ainda a resposta nesse exato momento, até porque também, gente, nós também temos que fazer pressão ao governo federal. Não é a gente simplesmente encontrar uma saída técnica e simplesmente colocar vários terceirizados para fora, parar de ofertar um restaurante universitário, a decisão não é simples assim, né? É terrível, mas também não é assim que a gente toma uma decisão. A gente cria cenários, alternativas, faz pressão no governo, oficializa. Nós já temos vários ofícios ao governo federal cobrando, pedindo o recurso, né, que seja disponibilizado aquilo que foi aprovado na LOA, mas também cobrando suplementação. Então, nesse exato momento, não tem nenhuma decisão dizendo que vai ser colocado nenhum terceirizado para fora, não. Mas está em estudo medidas de contenção de gasto que poderão ser em todos os contratos,
ou em alguns contratos que a comunidade, que a gestão superior achar que deve ser priorizado. Mas nesse momento, não. Tá bom? Tá bem, querido professor, agradeço imenso. Vamos ler mais aqui algumas perguntas. Pessoal, é o seguinte, se vocês querem, para a gente ler as vossas perguntas, tem um formulário que está circulando nos grupos. É simplesmente acessar aquele formulário e deixar a sua pergunta, viu? A gente recebe aqui diretamente. Pronto, alguém escreveu o seguinte, deixa eu ver aqui se aparece um nome. Enquanto está a processar, vamos ler aqui. A gente consegue abrir também aqui o chat, algumas perguntas que o pessoal foi fazendo. Sim, alguém escreveu o seguinte. Queria saber se a Unilab, com isso, vai parar de funcionar ou vai fechar as suas portas para estudantes internacionais. Com essa situação atual, será que a Unilab vai fechar as portas para os estudantes internacionais? Essa é a questão. E quem fez essa pergunta? De modo algum. Não sei se eu continuo, Mário, não sei se me escutas. Sim, perfeitamente, professor. Vamos lá, de modo algum a Unilab vai fechar a porta para os estudantes internacionais, porque nós somos uma universidade internacional. E neste momento, o que nos garante, o que nos dá esse estatuto de universidade internacional, são os estudantes internacionais, pois só isso é que nós temos de internacional. Por um lado, o estudante precisa estar ciente de duas coisas. Existe um discurso político, público, que romantiza a Unilab como uma universidade de reparação histórica, etc., etc., e existe a realidade cotidiana da Unilab, que nós estamos em regiões do interior, em regiões que não têm infraestrutura, não têm equipamentos, que não oferecem o mínimo básico para estudante internacional. Então, este é o momento, porque dizem que a Unilab é a Universidade de Lula. Então, este é o momento do estudante internacional juntar forças com a gestão superior e cobrarem de Brasília e do MEC que repensem a Unilab. Se nós somos uma universidade internacional, nós temos que ter uma rúbrica para a internacionalização, o que implica ter um auxílio condigno para o estudante internacional, o que implica melhorar a questão da moradia e toda uma política estudantil desse estudante internacional. Então, ninguém vai fechar as portas da Unilab. O que eu acho é que este é o momento para repensar a Unilab como um todo, né? E esse é por um lado. Por outro lado, o estudante internacional tem que compreender que vai passar por essa turbulência, vai passar por essa situação muito delicada, mas a gestão superior está a fazer das tripas corações para que possamos, de fato, ter um diálogo mais profundo e para que o MEC, acima de tudo, saiba da realidade da Unilab. Eu vou lhe dizer, com todas as letras aqui, que o MEC desconhece a Unilab, que muita gente que está em Brasília não sabe o que é a Unilab, né? Escutam um conto de fadas e vivem criando uma narrativa que nós somos a universidade afro-brasileira, que somos a universidade internacional, mas no final do dia não entendem a situação que esse estudante internacional vive em São Francisco do Conde e no maciço do Baturité. E não entendem a ginástica financeira que a gestão superior tem que fazer, retirar dinheiro do custeio e da atividade fim, pesquisa, ensino e extensão, para manter o estudante internacional e para manter, de modo geral, o estudante da Unilab, né? Priorizando a assistência estudantil. Então, eu acho que este é o momento do TAI, do estudante, do docente da Unilab, pedir uma série de audiências públicas, reclamar, caminhar junto com a gestão superior, independentemente das diferenças políticas, e dizer para Brasília, olhem para nós, somos uma universidade internacional, mas há muito tempo que estamos esquecidos, há muito tempo que temos corte no orçamento. Então, a Unilab não vai fechar, porque nós já resistimos há algum tempo, mas nós precisamos tomar consciência de que cada um de nós tem que fazer a sua parte. E é isso que você está a fazer, por exemplo, aqui, né? Permitir que os outros estudantes tenham o conhecimento, permitir que os outros estudantes saibam da situação real da Unilab. O que é que vai acontecer depois disso, da tomada de consciência? Aí é uma questão política. Por que é uma questão política? Nós precisamos nos mobilizar.
e organizar para cobrar de Brasília. O que acontece na hora das vezes é que nós cobramos da gestão superior, mas não é a gestão superior que quer cortar auxílio, não é a gestão superior que quer, e tenho o prazer de dizer para um estudante internacional, não venha para a Unilab, ou venha para a Unilab e venha ciente de que o termo de responsabilidade financeira é o que lhe garante a estadia condigna no Brasil. Nós nos sentimos orgulhosos disso, porque nós somos uma universidade de reparação histórica. Mas o que é reparação histórica no contexto da Unilab? Nós precisamos discutir tudo isso e fazer uma discussão muito franca, onde o estudante internacional vai pontuar todas as situações que vive e passa, né? E nós estamos muito cientes que isso tem que ser uma coisa urgente, tem que ser uma coisa para ontem. Então, a universidade não vai fechar, mas Brasília não pode continuar a nos ignorar. Eu acho que esse é o ponto. Só complementando a fala do professor Segoni, Mário, tem algo que eu acho que pode ser levantado uma bandeira aqui na Unilab, inclusive junto com a Unila, porque tem, em termos de orçamento, nós temos a matriz OCC, que ela sofreu uma pequena modificação aqui no Brasil. Qual foi? Uma conquista que tiveram as universidades do norte do país. Eles criaram a questão da Amazônia. O fato da universidade ela estar na Amazônia, eles conseguem um bônus por ser uma universidade da Amazônia. A gente iniciou no final do ano passado, inclusive o professor Segoni foi para o fórum do qual eu pertenço, do Pró-Reitores de Planejamento e Administração, e era exatamente na Unila, a gente estava querendo unir forças para a gente também criar a questão da internacionalização, um bônus, né, para que as universidades estilo Unilab e Unila pudesse ter uma rubrica específica de internacionalização, porque a internacionalização nossa, em termos de aluno, é completamente diferente de uma UFC, de uma UNB, de qualquer outra universidade. Você vai ter o percentual de alunos internacionais é muito ínfimo. O nosso, por exemplo, Malê já chega a ser mais de 40%. 40% dos alunos são alunos internacionais. Então, a gente deveria receber uma rubrica específica e eu peço que a comunidade acadêmica possa também nos ajudar a fazer um coro nacional para ver se a gente consegue transformar isso, de fato, numa realidade e a gente possa receber uma rubrica específica de internacionalização. Obrigado, professor. Eu tenho uma pergunta aqui de um estudante, o Albano. Ele escreveu o seguinte: tendo em vista que com as contas pagas só iremos até agosto, não seria mais indicado entrar em regime especial e transferir as aulas para a modalidade EAD, quer dizer, modalidade à distância? Dessa forma, os custos iam diminuir e o dinheiro poderia ser focado para quem precisa receber auxílio, como os irmãos internacionais que estão para chegar. Alguém gostaria de comentar quanto a essa questão? Eu acho que o que ele diz serve como uma medida de contingenciamento, mas precisamos estar atentos a algumas questões. O PNAES funciona na ideia de que o estudante está presencialmente na universidade, né? E é uma política para manter o estudante na universidade. Então, a partir do momento que a gente adota algo diferente dessa política, tem um ônus e tem um bônus, percebe? Então, é muito complicado que você consiga justificar que essa rúbrica PNAES, né, continue alimentando a assistência estudantil, porque você adota uma outra modalidade, né? No caso, ele fala de regime especial. O que eu entendi que ele quer dizer assim: os estudantes vão ter aulas remotas, não é? Para diminuirmos o custo, com ar-condicionado, luz, manutenção dos edifícios. É uma ideia brilhante, salutar, mas, por outro lado, vai na contramão da lei, né, do PNAES, novo PNAES. A ideia do PNAES é que o estudante realmente esteja na sala de aula, esteja presencialmente na sala de aula, que ele possa ter acesso ao professor, a todos os recursos que a universidade oferece, mas ele precisa estar entre muros acadêmicos, né? A partir do momento que você adota uma modalidade e você não tem uma justificativa, porque dizer, por exemplo, que a nossa universidade fecharia porque nós não temos condições,
todas as outras universidades se encontram nessa situação e as aulas continuam presenciais, porque eles sabem que se mudarem para um outro regime, por exemplo, aulas remotas, isso afetaria a rúbrica penais, né? Nós não teríamos como justificar o pagamento dos auxílios pecuniários. Então, há uma comissão que está a trabalhar e pensar uma série de medidas. Essa comissão vai, num primeiro momento, enviar essas medidas de contingenciamento para o magnífico reitor, e depois o magnífico reitor vai enviar para o CUNAD, e eu acredito que vão ser feitas uma série de audiências públicas para que os diferentes segmentos, os estudantes, os tais, os docentes, até os terceirizados, possam contribuir e dizer de onde realmente nós vamos tirar o dinheiro, o que é que vai ser sacrificado, né? Uma perspectiva mais democrática. Eu acho que a ideia do Albano é de se louvar, mas é preciso ter cuidado, porque aí nós perderíamos, talvez, a coisa que vocês estão a lutar aqui, é a questão dos auxílios. Nós não teríamos como justificar o pagamento dos auxílios. E uma última coisa, acrescentando, como eu estou presidente da comissão, né, que está tratando dessa temática, então isso foi colocado também, chegou a cogitar essa hipótese também já na comissão. E o pró-reitor de graduação já foi logo dizendo da inviabilidade também do ponto de vista da graduação, né? Não sei se vocês acompanharam, mas essa semana, inclusive, saiu uma atualização em relação até o sistema EAD. Até o EAD agora, o governo, com as novas normas que foram apresentadas essa semana, se eu não me engano, antes de ontem, ele disse que alguns cursos sequer podem ser ofertados na modalidade à distância. Ele diz lá quais são os cursos na área de saúde e não pode ser ofertado no modelo EAD e exige um percentual mínimo, até o EAD agora exige um percentual mínimo de presencialidade. Aí, mesmo, é uma suposição, é uma ideia bem pensada, mas que ela inviabiliza também do ponto de vista legal. Agradeço, querido professor Célio. Pessoal, todos nós estamos aqui. O professor Segone é responsável pela área de acompanhamento estudantil. O nosso querido professor Célio está na questão do orçamento. Por isso é que vocês estão a notar essa interação quanto às respostas. Professor Segone, essa pergunta é para o professor. Com relação ao programa de acolhimento, tem um grupo de estudantes que é do edital 2024.2, que nesse momento ainda se encontra no programa de acolhimento. E eles também se inscreveram para os auxílios. Ou seja, todos os estudantes do edital 2024.2 se aplicaram nos programas de auxílios. Esses que foram aptos, que têm um processo em andamento, de acordo com o edital, eles passam a receber praticamente no próximo mês. Como é que fica a situação deles? Próximo mês já vão receber ou vão continuar no acolhimento? Esse edital em vigência não foi afetado. Esse é o ponto. Esse edital não foi afetado. Porque nós tomamos uma medida responsável e muito técnica de não afetar aqueles que já recebem os auxílios. E como esse edital está em vigência, né, e os estudantes foram aprovados para que possam receber os auxílios pecuniários, isso não foi afetado. Quem está sendo afetado são os estudantes que entrariam para a política de acolhimento. É bem provável que se estenderia até dezembro, mas depois disso entrariam para a folha de pagamento dos auxílios pecuniários. Então, esses estudantes da entrada 2025.1 e ponto 2 são os estudantes que nós, na verdade, estamos a discutir, né? A discussão em tela é sobre eles. Mas os estudantes da entrada 2024.2 que, né, aderiram ao edital do PAS, esses estudantes não foram afetados. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Para terminar, quanto a esse ponto aqui, da questão do desacolhimento, eu gostaria de entender algo. Os estudantes internacionais, nós já entendemos que os estudantes internacionais da fase 2025.1 e 2025.2, eles quando chegarem aqui, não tem como fazer parte do programa de acolhimento. A Unilab, ela é uma universidade federal. E, normalmente, no Brasil, toda a universidade federal tem a questão dos auxílios, que é um valor que consiste em ajudar os estudantes a permanecer nas universidades federais. Esses estudantes que estão chegando,
eles não vão fazer parte do programa de acolhimento, mas eles vão ter o direito de se candidatar mais cedo no programa de auxílio. Como é que vai funcionar isso? Ou estarão paralisados quanto a essa questão? Porque, vejamos, né, tem os estudantes nacionais, nesse caso os brasileiros, porque nós entendemos que a maneira como os estudantes brasileiros se aplicam nos editais de auxílio é muito diferente com os estudantes internacionais. Como é que vai funcionar? Visto que eles estão a chegar agora e não têm direito a fazer parte do programa de acolhimento. E, normalmente, as universidades federais têm essas políticas de auxílios. Como é que vai ser? Gostaria de entender essa situação. A pergunta que me fazes é de veras importante. Vamos lá. Em algum momento, eu acho que essa é a previsão, estudantes vão sair e outros vão ter que entrar na folha de pagamento dos auxílios pecuniários, né, no PAS. Em algum momento, nós vamos criar um edital para que para que os estudantes possam ter acesso ao PAS, né, para que possam receber esses auxílios pecuniários. Mas, se o cenário não mudar, nós não vamos oferecer o número de vagas que nós oferecíamos em outros anos, né? No momento em que nós tínhamos realmente uma situação melhor, e não neste momento que iniciamos o ano com déficit. Mas o estudante nacional e o internacional, eles vão concorrer. A grande questão, e é importante que o estudante internacional tenha ciência disso, é que o estudante internacional não passava por um processo de análise socioeconômica. Ele passava por um processo de conferência da documentação, que às vezes era um processo duplicado, porque a Prointer fazia esse processo e depois passava para o PAI. No caso desse estudante que chegar na Unilab e disser que tem um termo de responsabilidade, tem um termo de responsabilidade financeira, que tem como se manter no território brasileiro, ele assume também que ele está numa situação melhor que o estudante brasileiro. Aí ele vai comprovar, ele precisa comprovar vulnerabilidade socioeconômica, como fazem os estudantes brasileiros, para ele ter acesso aos auxílios pecuniários. É verdade que neste momento nós não temos um instrumento para fazer isso, mas medidas estamos a tomar para que crie-se um fluxo para que se possa verificar a situação desses estudantes. Eu acredito que nos próximos meses isso vai acontecer, né? O que permitiria que esse estudante tivesse alguma métrica para verificarmos a sua situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, eu acho que paro por aqui. Se tu não entendesse, eu posso tentar explicar de uma outra maneira. Posso esmiuçar, mas é isso, né? Deu para perceber, agradeço imenso. Sim, deu para perceber, agradeço imenso pelo seu pronunciamento. Professor Célio, toda essa situação aqui não vai interferir em nenhuma das ações da universidade quanto aos projetos de pesquisa, a extensão, essa crise aqui não interfere, né? Os projetos, os orçamentos são totalmente diferentes, certo? Ou seja, as bolsas de extensão e de pesquisa, tem aqui o pessoal que está a perguntar quanto a isso. Será que vai ter alguma relação, algum prejuízo? Não. Não, deixa eu tentar explicar para vocês. Existem, em relação a bolsas de pesquisa, né, nós temos duas rubricas diferentes, nós temos auxílio estudantil e nós temos as bolsas, né, que são duas naturezas distintas, né. O auxílio ele é gerenciado pela PROPAI e as bolsas elas são gerenciadas ou pela Prograde, ou pela própria PG, ou pela PROEX. Então, nós temos duas modalidades de bolsas. Nós temos as bolsas que vêm de alguns outros órgãos externos de fomento, geralmente são as da própria PG. As da própria PG, ela tem bolsas que são oferecidas com recursos da universidade e tem bolsas que são oferecidas com recursos dos órgãos de fomento. Esse dos órgãos de fomento não vai ter nenhuma interferência. Né? Agora, os que são dos recursos da universidade também estão sendo estudadas medidas, porque, por exemplo, existem algumas medidas, gente, e a gente tem que ser também honesto nas nossas colocações, existem algumas coisas que só a Unilab faz também. É uma característica positiva,
Eu lembro de quando lá no meu programa de doutorado lá na UFC, que a minha formação toda é na UFC, e aí quando eu comentando com pessoas lá na UFC, que a Unilab, ela paga, por exemplo, a Unilab, ela paga uma bolsa para cada programa de pós-graduação de mestrado e uma bolsa para doutorado. Isso é uma característica da Unilab. As outras universidades, a grande maioria das outras, não faz isso, certo, Mário? Isso é uma decisão administrativa que foi feita pela gestão da Unilab, gestão superior. Mas aí tem que ser revisto se permanece ou não, se diminui, se aumenta, mas nesse exato momento nenhuma decisão foi tomada, nesse exato momento, nenhuma decisão, não sai terceirizado, ninguém vai perder bolsa, até esse momento nós ainda estamos em análise, a gente cria cenários, cenário 1, 2, 3, 4, se necessário até o 5, vamos criar propostas, para depois ser lançado para a gestão superior, para a comunidade, tá bom? Tá bom, professor, eu agradeço. Pessoal, é o seguinte, nós não temos como, nesse momento, nós enviamos o link de perguntas muito cedo. Agora nós registramos mais de 100 questões. E nesse momento nós não temos como fazer para os professores as 6 questões. Não temos como levantar essas questões todas, né? De uma só vez, não. Isso será impossível. Porém, gostaríamos de dizer para vocês o seguinte, de forma bem resumida, o que nós percebemos aqui. Quanto à questão dos auxílios, os que já têm auxílios vão permanecer nos programas de auxílios, né? O pessoal, os estudantes do edital 2024.2, esse edital que está em andamento, eles também vão passar a receber os auxílios. Aqui, até que nós entendemos. Queridos professores, se tiver a falar de forma errada, podem fazer as devidas correções. Quanto aos estudantes internacionais que estão prestes a chegar, tanto aqueles, ou seja, os que estão prestes a chegar, infelizmente, não tem como funcionar o programa de acolhimento. Até que todo mundo percebeu. Para aqueles que estão aqui, que chegaram mais cedo, vão receber pelo menos um mês, né? Vão receber um mês, que é R$300. Depois disso, vamos procurar empregos. Todos nós, eu também vou tentar me atirar em alguma coisa, porque, pessoal, a sua está ficando mesmo difícil. Então é mais ou menos isso, até que nós percebemos. Professores, tem uma pergunta muito importante do Nicolau. Eu vou procurar ler aqui. Nicolau das Neves Manuel. Ele perguntou o seguinte: os estudantes que por motivos da falta de professores no curso não poderão terminar no tempo previsto, como vão se manter na universidade? Ou seja, eu estou na universidade, eu quero sair da universidade, mas eu não consigo porque o meu curso não tem professores. Então, como é que eu vou me manter na universidade? E aí ele continuou. Porque não foi por reprovação. E se o problema se aplica a todos, porque estudantes que vão terminar semestre que vem... aqui já fez um pouquinho de confusão. Vamos lá repetir de novo. Porque não foi por reprovação. Ou seja, se eles estão permanecendo por muito tempo na Unilab, esses que não têm professores, é porque não reprovaram. Até aí tudo bem. E se o problema se aplica a todos, por que estudantes que vão terminar semestre que vem foram deferidos e nós da farmácia, que temos mais 2 semestres, por culpa que não nos cabe, estamos a ser abandonados? Ele fez uma pequena confusão aí. Mas, enfim, em resumo é isso, professor. Como será nossa estadia? Nós que estamos na universidade, estamos a estudar, não temos professores, vamos provar mais tempo de durabilidade na universidade, como é que vai ser o nosso processo? Eu acho que isso é uma questão que talvez para o reitor da Prograde, né? Ou não, isso é para o pai. É isso mesmo. Eu vou responder como para o pai, mas eu acho que, Mário, você fez uma leitura mais acertada. É uma questão que deve ser direcionada para o pai, deve ser direcionada às coordenações de curso, deve ser direcionada ao Instituto do Estudante. Eu conversei com o Nicolau e conversei com outros estudantes africanos que se encontram nessa situação, que é por motivos alheios ao estudante. Mas veja, quando eu digo nós, quando a PROPAI, no caso o NAP, fez uma avaliação extremamente técnica e criteriosa ao ponto de chegar à conclusão que 100 estudantes estavam em condições de serem prorrogados 1 ou 2 semestres, fez baseado nos dados do SIGA. E o SIGA não fornece essa informação. Infelizmente, o SIGA te dá um dado que ele é mais quantitativo. Ele não é qualitativo. Então, o dado é frio.
e você não tem essa dimensão mais subjetiva de entrar em contato com o estudante para compreender outras dimensões que são importantes. Não tem uma análise qualitativa, né? O que eu estou a tentar dizer aqui? É importante que o estudante saiba que o principal responsável pelo seu percurso formativo é a coordenação do curso. E se o estudante sente que está a ser afetado, porque isso vai impactar o tempo de permanência do estudante, o estudante tem que informar o Instituto. Caso o Instituto não cumpra no sentido de avisar a coordenação do curso que precisa oferecer essas componentes curriculares para o estudante se formar em tempo hábil, né, um tempo previsto do PPC, aquele tempo mínimo, o estudante pode ir para a Prograde, pode ir para a ouvidoria e pode procurar, caso nenhuma dessas instâncias respondam, ou unidades respondam, pode procurar até órgãos externos à Unilab. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o ator menos culpado acaba levando toda essa culpa, que no caso é a Propai. Nós não somos responsáveis por fazer essa análise do percurso formativo do estudante. Nós trabalhamos com dados que o SIGA nos fornece. E o SIGA não diz em nenhum momento essa componente curricular não foi oferecida. O SIGA diz componente curricular pendente, obrigatória, pendente. Isto é que o SIGA te dá, não é? E nós trabalhamos, infelizmente, muito limitados nesse sentido. Mas aí eu aconselhei a Nicolau e os seus colegas que eles precisam lutar pelos seus direitos. Se, de fato, eles não vão se formar por motivos alheios da sua vontade, eles precisam acionar, em jeito de uma reunião, o gabinete do reitor, a Propai, a Proplan, a Prograde, a coordenação do curso e o Instituto, para nós compreendermos o que está a passar aqui, porque a situação existe. A Proplan vai falar deste cenário que apresentou. E nós queremos compreender também das coordenações do curso, se eles estavam cientes de que, ao não oferecer as componentes curriculares necessárias para o estudante se formar, que isso impactaria no tempo de permanência desse estudante, né? E isso afetaria o não recebimento dos auxílios, né? Isso é óbvio, quer dizer, qualquer coordenador está ciente disso. Então, se o estudante não se forma por motivos alheios à sua vontade, se o estudante não se forma por motivos alheios à sua vontade, esse estudante precisa ir atrás dos seus direitos, né? E a universidade vai responder, vai salvaguardar esses direitos. Eu disse isso a esses estudantes, mas neste momento esses dados nós não temos, né? E nós precisamos dialogar com as coordenações de curso, nós precisamos dialogar com os institutos, precisamos dialogar com a Prograde, porque realmente, às vezes, há um ruído aqui. Muito obrigado. Como é que esses estudantes ficam? É isso que eu disse. Esse estudante precisa ir atrás dos seus direitos. Mas, neste momento, é isso que eu disse. Nós não temos recursos, mas nós precisamos realmente entender a situação desses estudantes e não vamos deixá-los no limbo, né? Se esses estudantes, de facto, tiverem razão, do jeito como estão a apresentar as coisas, eu nem tive acesso às informações, aos dossiês que eles estão a fazer, mas do jeito que eles falaram comigo na reunião, esses estudantes foram realmente muito prejudicados. Tem estudantes que ficou praticamente 3 a 4 semestres sem que uma componente curricular fosse lhe ofertada. E quando essa componente era ofertada, impediam o estudante de se cursar, de se matricular. Isso aí é muito grave. Certo, Sr. Segundo, eu agradeço imenso pelo contributo. Estamos na reta final. Em nome da minha equipe, quero saudar o pessoal que estava aqui comigo, o Edivânio. A Via TV vai continuar mantendo vocês informados. Mas antes da gente encerrar, gostaria de pedir para o professor Célio, de forma bem breve, bem resumida, né? Tens aqui algum conselho ou parecer para os estudantes? Todos nós estamos aflitos, todos nós, né? Já entendemos, enquanto estudante, já entendi que o meu auxílio, graças a Deus, vai permanecer, espero que permaneça, né? E para nossos irmãos que estão chegando agora, eles numa primeira fase terão dificuldades de fazer parte do programa de acolhimento. O programa de acolhimento é diferente do auxílio. Atenção, pessoal, nós precisamos entender isso. A Unilab é uma universidade federal. As universidades federais, por natureza, dão auxílio, né? Então, isso aí o professor Segoni nos fez entender durante a sua fala. Então, professor Célio, professor Segoni, de forma bem resumida, para nós terminarmos, né?
algum conselho para todos nós que estamos aqui, porque estamos com o coração nas mãos. É mais ou menos isso. E só para reforçar mais uma vez para os técnicos administrativos, auxiliares, pessoal é terceirizado, de acordo com o pronunciamento dos nossos pró-reitores, o vosso caso ainda não está definido. Se com a falta de verba, se vocês serão suspensos ou temporariamente o vosso serviço vai estar paralisado, isso não foi definido. Não foi, né? O que nós entendemos, todos nós acompanhamos. Então é mais ou menos isso. Professor Célio, fique à vontade para a gente terminar. Depois o professor Segoni para fazer o encerramento. Últimas considerações. Tranquilo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, ao Mário e à equipe dele pela oportunidade que a gente tem, né, uma oportunidade muito interessante de transparência, de diálogo, com que a gente possa passar a real situação em que a universidade se encontra, não só a Unilab, mas todas as universidades do país. Eu acho que é momento da gente unir forças, certo? A gente não consegue resolver todos os problemas que nos apresentam internamente, gente. Isso é um fato. Isso aqui não é uma opinião do Célio, não é uma opinião do Segoni, é uma realidade. É simplesmente vocês pegarem esse dado aqui. Se nós só vamos ter disponível o nosso recurso, 52% do orçamento, ele só vai estar disponível em dezembro, não precisa mais eu dizer nada, que nós não temos condição, por conta própria, de resolver todas as situações que nos apresentam. Então, eu acho que é o momento da gente unir força e cobrar do governo central, certo? Seja qual for a sua posição política, eleição acabou, o professor está eleito, o professor Roque, agora, mas é hora de unir todo mundo e tentar cobrar do governo federal dignidade para as universidades, para os alunos, para os professores, para cada um de nós, tá bom? Esse é o conselho, a palavra final que eu queria dizer para cada um que está nos acompanhando aí pela internet, tá bom? E boa noite a todos. Sim, professor Segoni. Muito o microfone está desativado. Mário, pronto, e agora consegues me ouvir? Perfeitamente. Consegues me ouvir, mano? Pronto. Mário, eu agradeço pela oportunidade e agradeço a ti e agradeço à equipe da Via TV, agradeço ao meu companheiro e querido colega Célio. Eu preciso dizer algumas coisas, mas vai ser bem rápidas. Nenhum TAI da PROPAI toma alguma medida desprovida de alguma racionalidade burocrática, técnica, e todas as decisões, não raras as vezes, são empáticas. Em que medida? Nós temos, enquanto TAI, o TAI Célio está aqui, ele sabe que um TAI da PROPAI, ele toma qualquer decisão guiado por 3 pilares. O que é que a legislação diz? Né? O que é que a legislação diz? Permite? O orçamento que nós temos e os normativos internos. Então, não há prazer nenhum quando um TAI nega um auxílio a um estudante. Quando um TAI diz a um estudante que não posso prorrogar o seu tempo de permanência, por nós faríamos isso a todo estudante. A nossa luta é que todo estudante nacional e internacional que não tem condições de se manter, e não são poucos, é mais de 90% dos nossos estudantes, não tem condições de se manter na Unilab, tem acesso aos auxílios. Nós temos o desejo de aumentar os auxílios, mas a nossa taxa de cobertura é grande. Há anos nós sofremos corte na rúbrica de assistência estudantil. Se somados esses últimos 5 anos, Célio, se eu estiver a mentir, por favor, diz, eu acho que foi mais de 14 milhões por aí, né? O corte na assistência estudantil. Só para vocês entenderem o quanto é dramática a nossa situação. Isto é importante pontuar. Eu, Segoni, não estou a fazer uma defesa apaixonada da Unilab, eu estou a dizer realmente aquilo que acontece. Amanhã eu não estarei na PROPAI, porque eu já estou a sair da PROPAI. A pessoa que vem para a PROPAI é uma pessoa extremamente capacitada, tecnicamente é muito melhor do que eu, porque eu conheço o seu trabalho técnico, tem uma circulação grande entre os estudantes, entre os TAIs e os professores. Eu acho que esse é o momento do estudante chegar junto à PROPAI, falar sobre o orçamento participativo, do estudante pedir um maior espaço de participação. Eu acho que este é o momento. Mas também é o momento de repensarmos a Unilab e é o momento de tomarmos atitudes políticas
enquanto um ideário coletivo. Não adianta eu pensar que sou eu que tenho que fazer essa ação. Somos nós. Independentemente se a ideologia é A, se a ideologia é B. Eu estou a sair da gestão, mas eu vou continuar a lutar pela Unilab, eu vou continuar a lutar por uma Unilab que atenda dignamente os africanos, tanto os estudantes quanto os professores. Realmente nós precisamos chegar a Brasília. Quando eu digo chegar, não é só fisicamente, até pode ser espiritualmente, pode ser em termos de ideias, argumentos, mas nós precisamos chegar a Brasília e dizer: a Unilab que está aí serviu para algumas coisas, mas se esse projeto ambicioso de reparação histórica, de formar quadros para toda a CPLP, sobretudo para os países africanos, muitas coisas precisam ser melhoradas. Precisa se tratar com dignidade de vida esse estudante africano, né, que nós chamamos aqui internacional. Mas isso só vai acontecer se nós tomarmos forças. Isso só vai acontecer quando não olharmos a Propai e a Proplan como inimigo, porque o problema não é local. O problema é de orçamento, o problema é a falta de uma rúbrica para a internacionalização da Unilab, o problema é de quem pensou a Unilab para ser uma universidade pequena. Hoje nós somos muito maiores do que aquilo que imaginaram que nós fôssemos. Mas o crescimento da Unilab, né, o crescimento de cursos, o maior número de estudantes internacionais ao chegar à Unilab não teve a mesma concomitância, não acompanhou isso o nosso orçamento destinado à assistência estudantil. Por isso é que nós estamos nessa situação. Então, Mário, muito obrigado, camarada. A luta é essa, né? Amanhã eu não estou na Propai, vai estar outra pessoa. Já estou a dizer, a partir do dia 1 eu já não sou mais pró-reitor. Dia 1 do próximo mês já não sou mais pró-reitor da Propai. Então a luta não é o Segoni, não é o Célio. É uma surpresa. O professor Segoni já não será mais... Não, tranquilo. A pessoa que vai para a Propai é uma pessoa muito próxima dos estudantes e tecnicamente sempre lutou pela questão de internacionalização e está muito focada. A gestão do professor Roque não está centrada em indivíduos, está centrada num programa de gestão. Então, não é problema. Segundo sair, André, os estudantes internacionais sempre vai ser a nossa preocupação. A questão de uma rúbrica para a internacionalização sempre vai ser a nossa preocupação. Então, vamos somar forças, vamos nos unir e vamos construir a Unilab que realmente nós queremos construir. Eu acho que o ponto é esse. Certo. Então, mais uma vez, eu agradeço ao professor Célio, ao professor Segoni. Eu espero que ainda a gente possa se encontrar novamente para discutir novamente sobre esses assuntos.